a constelação é para todo mundo, mas nem todo mundo é para constelação, né? Então a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Eu tava falando assim, é um fenômeno, né, do teu inconsciente. Eu não sei o que tem, a constelação da mostra, né? A gente sente uma coisa muito forte quando tem alguma coisa para curar, né, como um ancestral ou alguma coisa do teu sistema que seja muito pesada, que você carrega. A gente sempre faz uma solução para aquilo, né? E é muito surpreendente porque a pessoa ela começa a ter assim muita leveza, sabe, se sentir muito bem. Então, a constelação ela é algo que acessa níveis ocultos, níveis que nem eu como consteladora eu sei o que vai acontecer, né? Porque ela é muito particular de cada pessoa. Esse daqui é o campo que a gente trabalha com os bonequinhos, né? Que representa as pessoas da família, né? Daquela pessoa que vai constelar. E a pessoa que entra, ela constela e ela sente, né? Ela sente aonde que tá o problema, né? Onde que tá a quebra da lei do amor, da hierarquia. A ação familiar, ela é uma ferramenta, é uma técnica, na verdade, que a pessoa entra, né? É como se ela assim entrasse num campo morfogenético. Então o campo seria isso aqui, ó. Isso aqui é o campo. E ele vai mostrar, né? Tem pessoas que fazem na água, tem pessoas que fazem com pessoas mesmo, que também é muito profundo, com pessoas. E quando você entra naquele campo morfogenético, a pessoa a gente começa a colocar elementos no campo e a pessoa vai sentir se aqueles elementos eles estão em harmonia com ela ou não. O que são esses elementos? Esses elementos são o pai, a mãe, os avós, os filhos, os ascendentes, né? Pessoas que vêm, às vezes a gente vai até a tataravó. E quando tem muito sofrimento e muito sofrimento na família, né? Muitas coisas que a família passou, até ancestrais assim que viveram em guerras, com muita falta, com muita tristeza, com muitas coisas que aconteceram, como antigamente era muito difícil, tudo era muito difícil antigamente, né? Então, tudo isso vem passando para os descendentes, tudo isso ele vem passando em níveis inconscientes, que são lealdades. Por exemplo, assim, se algum da família, vamos supor, né? Se algum da família passou por uma dificuldade muito grande e essa pessoa da família, ela foi, de certa forma, taxada, julgada, excluída. Uma das coisas que pode acontecer é algum descendente vir para compensar aquela exclusão, para viver por aquela pessoa tudo que aquela pessoa não pôde viver e repetir o destino daquela pessoa, literalmente repetir. É como se ele, por uma lealdade que seria negativa, né? Porque houve uma quebra da lei do amor na família, pela lei do amor, todos os membros da família, independente se sejam bons ou ruins, eles pertencem à família. Então, se alguns dos familiares têm uma atitude de exclusão, de excluir alguém da sua família para dizer, ó, você está excluído, você não pertence, você não serve, julgar, taxar a pessoa, o que acontece com esse componente dessa família? Como todos têm o direito, né, de pertencer ao seu sistema, há alguém que vem depois, um neto, um filho, um bisneto, né? Eles vêm com o propósito de compensar aquela exclusão. E quando você compensa duas pessoas da família, por exemplo, você compensou a exclusão de duas pessoas da família, de pessoas que foram taxadas, julgadas, que também sofreram muito, que eram as ovelhas negras da família, né? E aí, por isso foram excluídas. Quando duas pessoas, né, são compensadas e aquela pessoa por lealdade compensa a exclusão das duas pessoas, o que pode acontecer?
a pessoa vir com muito problema, vir com um problema mental, problema psicológico, problema físico, para compensar tudo aquilo que a outra pessoa passou. Então, a gente vê isso nas constelações. Ai, Clay, é você que está dizendo isso? É você que está inventando? Não. A gente vê isso nas constelações. As constelações, elas mostram essa lealdade. Então, o que a gente faz? A gente faz como se fosse uma restituição daquela lei do amor quebrada, que a pessoa excluiu, aí a pessoa vai simplesmente fazer as pazes com aquela pessoa e incluir. E dizer para aquela pessoa que ela pertence, que ela faz parte e que sinto muito se eu julguei, sinto muito se eu fiz algo assim. Julgamento. Petição, que a pessoa, por exemplo, segue o destino. Por exemplo, o pai era, sei lá, o pai tinha uma profissão assim, não muito aceita, vamos supor, né? Por exemplo, que o pai vendesse droga, né? Aí o filho vem com uma propensão muito grande, de também fazer a mesma coisa do pai, por lealdade ao pai. Às vezes ele quer repetir o destino do pai, né? Às vezes o pai não teve um destino bom e o filho tem uma tendência muito forte em repetir aquele destino, por lealdade, porque o nosso sistema, ele é muito forte. A pessoa que quebra o sistema, que é diferente da pessoa da família, é alguém que se libertou, né? E a constelação, ela vem exatamente para isso, para que a pessoa se liberte dessas amarras negativas. Lembrando que eu deixo gravadas as constelações para que mais pessoas possam ver a constelação, tá? Porque quando a gente assiste uma constelação, a gente aprende muito. E a gente ajuda. Então, a pessoa que faz constelação comigo, ela acaba, né? Ela acaba ajudando outras pessoas, porque a constelação ela ressoa na vida de outras pessoas, porque nós somos todos humanos, né? Independente de nós sermos brasileiros, descendentes de outras etnias, né? Nós somos todos humanos, né? Então a constelação, ela vem para isso. A gente tem que respeitar o momento de cada pessoa, né? Cada pessoa, ela sabe o momento de olhar, né, para sua história com amor. Porque chega um momento, às vezes, que a pessoa sofre tanto por outras questões, né, por várias questões, e chega uma hora que a pessoa tem que olhar com amor para sua história, né? Mas a gente tem que respeitar muito o momento de cada um, porque isso é muito particular, é o momento mesmo. Então, a gente olhar para a nossa vida, para a nossa ancestralidade e dizer para eles que eles pertencem, que a gente honra eles e que todos fazem parte, isso dá a gente uma liberação tremenda na nossa vida, sabe? Independente da crença que a pessoa tiver, porque as pessoas, elas têm crenças, né? Crenças. De tudo que é tipo, eu acredito nisso, isso é balela, isso não existe, isso não, eu não acredito, né? Então, quando a gente tem essas crenças elas acabam nos limitando, né? É como que fosse assim muito limitado pra gente, entende? E a gente acaba dizendo não, porque quando você diz não é pra mim, quando você diz eu não consigo, ou quando você diz não vim para fazer isso, você acaba fechando muitas portas, né? E quando você fecha portas, o que acontece? Você diz não para muitas oportunidades que você tem, né? Então, quando, por exemplo, a pessoa sente vontade de constelar, de olhar, é porque ela já está num nível, digamos, de humildade com a sua própria vida, sabe? Ela está vendo que nem tudo flui na vida dela como ela gostaria, e ela gostaria muito de olhar para isso com amor, porque a gente tem que olhar com amor, a gente não pode olhar com julgamento, olhar duvidando, sabe? Olhar para a tua ancestralidade, dizer para todos eles que você os honra e que você os aceita e que você coloca eles no seu coração. Isso, gente, tem uma tremenda força.
Isso você vai simplesmente sentir toda essa energia positiva da lei do amor restaurada. Porque é isso que a constelação faz. Ela faz uma lei do amor, né? Que ela é restaurada no teu sistema. E são coisas muito, gente, muito ocultas e muito inconscientes. Então, a constelação ela mostra essas lealdades negativas, né? E também positivas, porque às vezes você coloca uma pessoa no teu sistema. Eu já, por exemplo, nas constelações que eu já fiz, você coloca uma constelação no sistema da pessoa, uma ascendente, né? No caso, uma tataravó, uma bisavó, no sistema da pessoa, e a pessoa se ilumina, ela fica iluminada no rosto. Significa o quê? Que ela está em harmonia com aquela pessoa.